oculomotora. O paciente tinha apraxia oculomotora que persistiu depois que você fez o tratamento do blefaroespasmo, porque o problema é supranuclear. Ele não vai melhorar se você tratar o músculo, ele não vai melhorar do problema supranuclear. Então, esses pacientes, para você definir uma apraxia oculomotora pura, você não pode perceber essas contrações aí do orbicular do olho, nem essa movimento aqui, essa posição mais para baixo da sobrancelha. E esse sinal de corrugamento aqui do frontal durante a tentativa de abertura ocular auxilia no diagnóstico. Mas nem sempre vai ser esse quadro florido, assim. A maioria das vezes, o que o paciente vai apresentar no começo é uma abertura ocular lenta, só isso, que já é para você pensar em apraxia da abertura ocular. É o que acontece nesse cidadão aqui, ó. Fechou o olho, abertura lenta. Fechou o olho e tem uma abertura lenta. Então, isso aqui já é uma apraxia da abertura ocular. É sutil. Se você não estiver procurando, você não vai achar. Obviamente, essa criança não tem uma paralisia supranuclear, mas eu botei esse vídeo porque ele ilustra muito bem a insuficiência de convergência, que pode ser uma alteração congênita. Então, vocês vão ver aí a dificuldade que ele tem para fazer convergir o olhar. Quase não tem convergência, e quando ele consegue, ele faz uma retração palpebral. Às vezes, os pacientes têm isso também. O mecanismo é semelhante, que o centro da convergência está próximo do centro da elevação da pálpebra, que são aqueles neurônios caudais ali do núcleo do oculomotor. Então, ele acaba transbordando e, por contiguidade, estimulando muito esses neurônios da elevação da pálpebra. Então, aí ilustrando como é que é um déficit de convergência. Isso é muito típico. O paciente faz uma elevação da pálpebra e, às vezes, faz até uma elevação do frontal também. Insuficiência de convergência. Agora vamos passar para a degeneração córtico-basal. Degeneração córtico-basal é menos frequente do que a paralisia supranuclear na prática e ela tem achados que são ligeiramente diferentes. Se você olhar rapidamente, você vai achar que é tudo a mesma coisa, mas na verdade não é. Esses pacientes eles têm apraxia oculomotora, eles têm aumento da latência das sácades, e a amplitude da sácade é relativamente preservada. Então, quando a pessoa tem uma apraxia oculomotora, ele não tem redução da velocidade da sácade. O problema dele é ele conseguir lançar a sácade, conseguir com que aqueles neurônios de disparo lancem o movimento ocular. Uma vez que ele consegue lançar o movimento ocular, a velocidade da sácade é normal e a amplitude é normal. O problema dele é começar o movimento, comandar, transmitir o comando dos campos oculares frontais para os centros ali de geração da sácade no tronco cerebral. Então, eles não vão ter oftalmoparesia nas fases iniciais. Não tem oftalmoparesia e nem tem redução da velocidade da sácade. Isso ajuda a diferenciar as duas entidades. Eles vão ter também um fenômeno que é a dissociação óculo-cefálica. O paciente, quando ele tenta olhar para uma direção, ele não consegue inibir o reflexo óculo-cefálico. Então, ele olha numa direção, o olho vai na direção oposta. Então, ele não consegue fazer com que a sácade acompanhe o movimento da cabeça. A cabeça ele consegue comandar, mas a sácade não. O olho ele não consegue comandar. Então, o olho fica para trás. Isso se chama dissociação óculo-cefálica e aparece na apraxia oculomotora. Eles vão ter, sim, blefaroespasmo. E o blefaroespasmo vai aparecer nesses pacientes também. Do mesmo jeito que aparece paciente com doença de Parkinson, com atrofia de múltiplo sistema. E eles vão ter apraxia da abertura ocular. Mas isso é muito menos frequente na degeneração córtico-basal do que na paralisia supranuclear progressiva. Então, esse cidadão aqui, ele não tem degeneração córtico-basal, ele tem uma ataxia com apraxia oculomotora. Mas o vídeo ilustra bem os achados. Vamos ver. Olha lá, veja que a velocidade da sácade não é diminuída, mas ele demora para seguir o comando. O tempo que ele demora, o examinador dá o comando e ele demora para lançar a sácade.
Olha o tempo que ele demora. Ele não olha para a caneta imediatamente, ele demora e depois ele consegue olhar. E aqui apareceu uma dissociação óculo-cefálica. Ó. Nesse finalzinho apareceu uma dissociação óculo-cefálica. Ó. Ele olha para o canto. Opa. Ó, a cabeça dele voltou para olhar para o examinador e o olho ficou na outra direção. Então, isso é uma dissociação óculo-cefálica sugestiva de uma apraxia oculomotora. Outra coisa que a gente tem que observar é que, às vezes, o paciente ele faz um piscamento para tentar induzir o movimento ocular, induzir a sácade. Então, ele está aqui, aí você fala, olha para cá, olha para cá. Ele faz assim, tenta, tenta, depois ele pisca e aí ele consegue olhar para o local onde você está pedindo. Então, vamos lembrar, deixar isso bem, bem firme. Na PSP, o problema é a redução da velocidade. E na degeneração córtico-basal, o problema é a latência. O problema é o tempo que demora para o paciente lançar a sácade. Isso ajuda a diferenciar essas duas condições. Então, aí que está. A perseguição lenta, ela não é tão afetada na degeneração córtico-basal, então a perseguição lenta não vai ter tanto problema quanto no paciente com PSP. E isso nas fases mais avançadas do PSP, né? E os pacientes com apraxia oculomotora, eles podem usar um tipo de... É como se fosse tem uma analogia com um truque sensitivo. Eles fazem uma rotação da cabeça na direção que eles querem olhar, e isso induz uma sácade ipsilateral. E isso não acontece nos pacientes com PSP. Não acontece, porque os centros do olhar no tronco cerebral estão prejudicados. Então, o paciente, quando ele vira a cabeça numa direção, ele consegue induzir uma sácade ipsilateral. Isso é característica da apraxia oculomotora. E durante esse movimento, a velocidade da sácade ela é normal. É tão interessante isso que às vezes você pode induzir uma sácade pedindo para o paciente imaginar que ele virou a cabeça. Falar para ele assim, fulano, imagine que você rodou a cabeça para o lado direito. Isso pode induzir uma sácade para o lado direito. Isso é bem interessante e é característica da apraxia. No PSP isso não vai acontecer. Então, esse é um caso que foi publicado no Neurology de um paciente que tinha uma suspeita de PSP, mas ele conseguia fazer movimentos oculares quando ele virava a cabeça na mesma direção que ele queria olhar. Então, veja, ele tinha uma paralisia vertical, não conseguia olhar para cima, não conseguia fazer sácade para cima nem para o lado, mas ele conseguia, quando ele virava a cabeça, induzir uma sácade ipsilateral. E quando a pessoa fazia o reflexo óculo-cefálico, ele tinha reversão das restrições ao movimento. E depois foi feito um exame, uma ressonância, um PET cerebral, que mostrou que ele tinha uma hipocaptação na região aqui parietal e uma assimetria também dos hemisférios, sugerindo que ele tinha uma degeneração córtico-basal. Então, na verdade, esse paciente tinha uma degeneração córtico-basal. Eu estou falando aqui do fenótipo clínico, né? Se a gente for falar de patologia, uma espécie fenotopatológica, aí já é uma conversa muito mais complicada. Porque esses fenótipos eles podem ser tanto por patologia de degeneração córtico-basal quanto por patologia de PSP. Doença de Parkinson. O paciente com doença de Parkinson eles também tem redução da velocidade do piscamento, todos nós já vimos isso aí na prática, mas isso é muito menos marcante do que no paciente com PSP. Não é tão brutal quanto no paciente que tem PSP. Eles têm sácades hipométricas, então a sácade do paciente com doença de Parkinson ela é incompleta, às vezes tem que fazer sácades mais de uma sácade para chegar num estímulo. Eles podem ter insuficiência de convergência, que é até um dos motivos que eles têm dificuldade de ler esses pacientes, é uma queixa que eles têm. E eles têm aumento da latência das sácades, mas isso é mais visto no período off. Então, se você vê um paciente que tem aumento de latência de sácade e você dá levodopa para ele, você avalia ele no período on, e ele desapareceu o problema da latência da sácade, provavelmente isso é doença de Parkinson, não é uma degeneração córtico-basal. E esses pacientes, todos eles, esses pacientes que têm alfa-sinucleína, que têm taupatia, no final, na fase terminal da doença, eles vão ter alteração
vertical e horizontal, mas isso é em estágio tardio, né? Depois de 20 anos de doença, que 10, 15 anos. Aí a gente já concluiu que o diagnóstico era doença de Parkinson, depois de 15 anos, né? E na doença de Alzheimer a gente tem também sácades hipométricas, a praxia da abertura ocular pode aparecer, na maioria das vezes em estágios avançados. Eles podem ter também aumento da latência das sácades, que também é em estágios mais avançados. E eles têm, assim, se você fizer um estudo de eye tracking com aparelho, tudo para medir a sácade, antissácade, eles têm a normalidade das sácades e das antissácades. Antissácade é quando você pede para o paciente olhar contra o estímulo. Então você fala assim, paciente, olhe para o dedo que não está mexendo. Ele vai olhar para o dedo que não está mexendo. Você mexe o dedo, ele tenta olhar na direção oposta. A beira-letra a gente testaria assim. Isso acontece nos pacientes que têm demência frontotemporal, porque envolve a via óbito frontal de decidir para onde que ele vai olhar, e pode aparecer também na doença de Huntington, que tem esse comprometimento também frontal. Muito bem. Na MS, eu vou destacar aqui só alguns achados interessantes, que eles têm uma pupila muito grande, eles têm uma contração pupilar débil, eles têm perseguição sacádica, tem uma perseguição lenta que é sacádica, eles têm nistagmo evocado pelo olhar, porque é uma doença que tem um componente cerebelar, e eles têm nistagmo do tipo downbeat, que é um nistagmo que bate para baixo, com a fase rápida para baixo, né? Que piora olhando para baixo, piora na posição olhando para os lados. Então, vamos relembrar aqui esses achados. Nistagmo evocado pelo olhar, nistagmo evocado pelo olhar, horizontal, nistagmo evocado pelo olhar vertical, olá, tipo fase rápida para baixo, fase rápida para cima, e perseguição sacádica. Se você tem um paciente com parkinsonismo você não sabe o que é ainda, você está na dúvida se é uma doença de Parkinson ou não. Aí você vai examinar a movimentação ocular. Tem um nistagmo evocado pelo olhar, tem um nistagmo evocado pelo olhar para baixo. Esse paciente provavelmente não tem doença de Parkinson, ele deve ter uma atrofia de múltiplo sistema. Se você achar nistagmo evocado pelo olhar do seu paciente com possível doença de Parkinson, ele vai ter provavelmente uma atrofia de múltiplo sistema. Sinal cerebelar em paciente com parkinsonismo, você tem que pensar sempre em atrofia de múltiplo sistema. Opa. Agora eu vou dar umas outras condições aqui para a gente concluir. Por exemplo, essas alterações de nistagmo do tipo downbeat, opsoclonos ou flutter, ele pode aparecer nas encefalopatias autoimunes. Então, pacientes com anti-GAD65, anti-DPPX, anti-RI, anti-HU, anti-O, eles podem ter alteração cognitiva, declínio cognitivo, até mais rápido, né, do que o paciente com demência propriamente dita. E eles podem ter essas alterações oculares sutis que, se você estiver atento, pode dar uma pista para o diagnóstico. O nistagmo upbeat, que é o nistagmo com a fase rápida para cima, ele é característico da fase aguda da encefalopatia de Wernicke. E a mioarritmia óculo-mastigatória, ela é patognomônica da doença de Whipple. Não aparece em nenhuma outra doença. Então, aqui nós temos um paciente com nistagmo do tipo upbeat. Aliás, perdão, é um nistagmo do tipo downbeat. Veja que ele piora com a mirada para o lado. Não, esse é um nistagmo do tipo upbeat, perdão. É um nistagmo upbeat. Vamos ver de novo. Tá vendo? Se a gente não prestar atenção, tem que prestar muita atenção. Ó, tem a fase rápida para cima. Esse movimento aqui da pálpebra ajuda, aqui, essa subida da pálpebra. Às vezes eles podem ter só esse movimento palpebral, sem o movimento ocular. E a característica é que quando a pessoa olha para cima, o nistagmo desaparece. Olha lá, olhou para cima, melhorou. É um nistagmo upbeat. Então isso aparece nos pacientes com encefalopatia de Wernicke.
É uma pista para o diagnóstico. Ele encontrou um paciente confuso, com ataxia da marcha, no nistagmo tipo upbeat, pode dar tiamina para ele, que o diagnóstico possível é uma encefalopatia de Wernicke. Agora sim, esse é o downbeat nistagmo. Esse é o tipo downbeat. E o nistagmo tipo downbeat aí pode aparecer encefalopatias autoimunes, ataxia pelo anti-GAD 65, aparece também numa formação de Chiari, ataxia espinocerebral tipo 6. É um achado na atrofia de múltiplo sistema também. Esse caso aqui é interessante. Esse caso aqui é um paciente com um opsoclonos também, mas os paroxismos de opsoclonos são mais curtos do que aquele outro lá. Veja que os movimentos acontecem tanto no plano horizontal quanto no vertical. Tem uma perseguição sacádica. Olha lá, são episódios curtos de opsoclonos. Esse paciente também, ele tinha essa encefalopatia autoimune com anticorpos antes de DPPX. Tinha diarreia, tinha declínio cognitivo. E aí ele teve uma melhora do opsoclonos com o tratamento. Ainda tem um pouquinho de nistagmo evocado pelo olhar. Ok, vamos lá. E essa doença é tão característica, esse sinal aqui, que é difícil confundir com outra coisa. Veja que são movimentos de convergência acompanhados por movimentos mastigatórios. Um indivíduo que evolui com demência. E aí, se você observar essas alterações, tem que pensar em doença de Whipple. Mas esse achado não é frequente entre os pacientes, não. Ele é específico, mas não é muito sensível. E aqui nós temos... esse aqui é interessante. Esse é um paciente que tem uma pupila que não reage à luz. O médico está colocando a lanterna, a pupila reage muito pouco à luz. Veja que é uma pupila pequena, ela é um pouco discórica, tem um formato estranho. Reage muito mal à luz, quase não reage à luz. E essa pupila, no contexto de paciente com demência, deve levar a gente a pensar no diagnóstico. E agora ele está fazendo a convergência. Olha como mudou a pupila. Ela reage muito mais à convergência do que à luz. Então, isso é uma dissociação luz-perto. Se você observar isso no paciente com demência, você tem que pedir um VDRL para esse paciente, porque o diagnóstico pode ser sífilis, neurosífilis. Então, tem que pesquisar esses sinais também, que também são discretos. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Essas foram as referências que eu usei na aula. Eu queria agradecer essas duas pessoas. Um é o professor Orlando Bassottini e o outro é o professor José Luiz Pedroso, que eu tenho muito, realmente, que eu devo muito a eles, assim, da minha formação como neurologista, como pesquisador. Foram eles que me incentivaram a seguir esse caminho de continuar pesquisando alteração oculomotora, alterações retinianas. Então, hoje eu posso dizer que as coisas que eu conduzo, as pesquisas que eu conduzo, a expertise que eu tenho, eu devo em grande parte a eles
e admiro muito esses dois neurologistas. E aqui tem outras duas pessoas que eu queria homenagear pelo fato de eu estar apresentando para um grupo de Alagoas, que são dois, aliás, um é paraibano, outro é alagoano, que é o meu pai, aqui está aqui minha mãe, minha irmã e meu pai. Eu estou com um sorriso amarelo aqui porque eu perdi essa partida, mas o meu pai também foi muito importante nessa minha caminhada desde a faculdade de medicina, e é um grande professor meu do dia a dia, assim, do cotidiano. Sempre aprendo muito com ele. E essas outras duas pessoas aqui, esse pequenininho aqui sou eu, e esse aqui é meu avô, que foi o fundador, assim, o patriarca da nossa família, assim, em termos dos médicos da família, e a gente tem muito a agradecer a ele também. Deixo vocês com uma imagem aqui numa praia muito querida minha, que é a Praia da Ponta Verde. Eu espero logo poder estar aí de novo, quando essa situação toda melhorar. E agradeço mais uma vez aos presentes pela atenção que vocês me deram. Tema talvez um pouco ácido, né? E ao professor Fernando. Obrigado. Doutor Flávio, muito obrigado aqui pela aula, magnífica aula muito boa. Um tema realmente, assim, não é simples, mas você soube explicar de forma, assim, que é muito entendível. Você soube sintetizar as bases e trazer isso com relação às doenças. Foi muito boa mesmo, tá? Agora eu vou abrir para as perguntas, né? Para quem tiver alguma dúvida pode perguntar. Neto, eu podia começar? Pode, doutor. Flávio, uma palavra só, a aula foi formidável, realmente. Eu acho que a gente fez feito aquele paciente que só piscou o olho 3 vezes. Então, foi maravilhosa. Eu queria primeiro dizer que você mostrou como é importante a gente pedir permissão aos pacientes para filmar os eventos clínicos. Porque se você falasse essa aula sem mostrar os vídeos, ia ficar uma coisa muito menos interessante e muito menos compreensível. Então, o meu apelo é que os pesquisadores, sempre que possível, peçam aos pacientes, a minha experiência, de modo geral, que os pacientes autorizam e até se sentem satisfeitos por estar contribuindo. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto é em relação ao Opsoclonus. O Opsoclonus, a gente vê realmente pouco. O último caso que a gente viu era um menino que tinha AIDS, e até o Francisco mostrou no congresso da MDS. Mas o Opsoclonus, a impressão que eu tive nos casos que eu vi, é que os movimentos não eram sempre conjugados na mesma direção e no mesmo sentido. Quer dizer, sempre que eu olhava para a direita, era para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, nos dois olhos. No Opsoclonus, então essa é a pergunta. Você pode ter movimentos divergentes, do tipo um olho olhar para a esquerda e o outro para a direita, ou um para cima e o outro para baixo, ou é sempre seguindo esse mesmo eixo e esse mesmo sentido? Veja, é uma pergunta interessante, professor. Em princípio, esses movimentos deveriam ser conjugados, né? Porque esses núcleos que disparam as sácades, eles inervam de forma simétrica os dois subnúcleos ali. Aliás, os subnúcleos envolvidos no movimento vertical e no movimento horizontal. Só que é uma velocidade de disparo tão intensa que pode ter uma desproporção assim pequena entre os movimentos na hora que tem o paroxismo, né? Agora, para responder isso, você precisaria de um estudo muito rápido, assim, para você conseguir identificar nos dois olhos ao mesmo tempo. É um pouco difícil. Talvez precisaria de um estudo oculográfico mesmo, um estudo de eye tracking, para poder afirmar com certeza. Mas eu precisaria rever isso aí que você perguntou. Flávio, eu agradeço a sua pergunta. Eu acho que assim, me respondeu. Mas eu queria falar de um caso, não que é bom a gente falar de casos pessoais, eu prometo que é a última intervenção que eu vou fazer. Eu tenho uma paciente que ela tinha AIDS, tinha toxoplasmose cerebral, e ela tinha movimentos oculares que eu filmei, depois vou passar para você. Ela fazia como se fosse um movimento giratório em torno do eixo anteroposterior.
o olho girava no sentido horário ou, às vezes, no sentido anti-horário, mas os dois giravam ao mesmo tempo. Era um movimento que a gente ficava até meio nauseado de ver o movimento. Como é que a gente poderia classificar um movimento desse? Era um movimento rápido, assim, contínuo? Não era tão rápido, não. Era como se alguém estivesse rodando o olho dela no sentido horário ou no sentido anti-horário. Era muito curioso esse negócio. Eu realmente fiquei, nunca, claro, não tenho grande experiência com isso, mas eu não encontrei nem como descrever esse movimento. Mas eu tenho ele filmado e eu prometo que eu vou passar para você. Ah, eu quero sim, professor. Fiquei curioso também. Certo. Eu vou achar, ele está no meu computador, eu vou achar. Bom, Se eu não Flávio, mais souber, eu uma vou vez, achar alguém que desculpe. muito obrigado. Quero dizer a você, Flávio, que você é um orgulho para o nosso estado, para o nosso hospital, para o nosso serviço, e não tenho palavras para agradecer. Muito obrigado, realmente. Obrigado, professor. Professor Fernando, posso fazer uma pergunta e um comentário? Vou ser breve aí pelo andar do tempo. Bem, primeiramente é uma aula espetacular, né? Uma aula magna que seria digna até de ser apresentada no congresso da Movement Disorders. Poucas vezes eu vi alguém apresentar uma aula com tanta propriedade como Flávio, em que lhe pese a juventude, né? E lá no ambulatório a gente percebe a importância dessa avaliação minuciosa. A gente faz isso todos os dias no ambulatório e todas as vezes que nós temos um caso com alteração ocular, isso não é incomum, né, em doença genética, a nossa requisição ao Flávio aí sempre culmina com um aprendizado. E na minha visão, um cientista, um pesquisador, além de construir a ciência, ele também tem o seu direito aí de destruir também, ou desconstruir. Então, a minha pergunta é para algo que eu te fiz, Flávio, uma pergunta que eu te fiz, que, o seu conhecimento na área hoje, eu acho que até suplanta até o seu brilhantismo, que é você questionar algumas coisas. E uma delas é a que nós comentamos sobre a praxia oculomotora. Eu acho, particularmente, eu já te falei isso outras vezes, que eu acho que esse termo está errado e você concordou comigo. Então, o termo apraxia oculomotora existe ou não? E se não existe, o que é e por que não é apraxia oculomotora? Eu acho que você está se referindo à apraxia oculomotora nas ataxias. Sim, perfeitamente. Apraxia oculomotora cerebelar, né? Doença cerebelar. Então, eu acho que nesses casos, não só eu, mas existem outros autores também na literatura que também acham isso, que não é uma apraxia oculomotora verdadeira. Porque a apraxia oculomotora verdadeira foi o caso que eu mostrei. A pessoa que imagina a virada da cabeça e isso consegue induzir uma sácade. Quer dizer, a virada da cabeça induz uma sácade na direção ipsilateral. No caso da apraxia oculomotora, que a gente vê nas ataxias, que é a mutação do gene da senataxina e da aprataxina, que são as mais comuns, tem do PNKP também, enfim, esse grupo das ataxias com apraxia oculomotora, o que eles têm, na verdade, são sácades pequenas. Eles têm sácades muito pequenas. A amplitude da sácade é reduzida. Então, acaba criando a impressão de que a pessoa tem uma dificuldade de lançar a sácade, mas não é isso que acontece. Ele tem várias sácades muito pequenas. E o termo correto não seria uma dissinergia ocular ou uma dismetria ocular? O que você acha dessa opção? Seria, acho que a gente precisa pensar num outro termo para descrever esse fenômeno. Então você já tem uma missão aí para a gente escrever, então. É isso mesmo. Precisamos pensar na melhor opção para descrever esse fenômeno aí. Boa noite. Doutor Flávio, é uma honra poder assistir a sua aula. Parabéns. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Bom, você que tem trabalhado bastante na neurooftalmologia, quando você pega um paciente com apraxia da abertura ocular, né, não respondeu aí ao botox, pensando numa distonia, no blefaroespasmo, e também nessas alterações de motricidade ocular, em termos de reabilitação,
tem algo que tem sido feito no campo de, enfim, reabilitação física ou propriamente dentro do campo da oftalmologia? E já um grande abraço meu e da Helena para você. Valeu, Rafael. Esses problemas, por exemplo, na apraxia da abertura ocular, você pode tentar fazer um pouquinho de toxina botulínica só na porção palpebral do orbicular do olho. Isso às vezes pode trazer alguma melhora, porque tem algumas evidências de que mesmo quando clinicamente isso aí não está aparente, se você fizer o estudo eletromiográfico do orbicular do olho, nesses pacientes com apraxia da abertura ocular, eles têm um pouco de dificuldade de inibir a contração do orbicular do olho. Então, tem contração do orbicular do olho quando a pessoa está tentando abrir o olho. Às vezes, você pode tentar um pouquinho de toxina botulínica nesses casos. A resposta melhor é quando a pessoa tem blefaroespasmo, mas nesses casos de apraxia, também pode ser tentado um pouquinho de toxina. Em relação à reabilitação, isso é uma coisa difícil de fazer porque a origem do problema é cortical, né? Nesses casos, ou da via supranuclear. Então, a gente precisa desenvolver muita coisa ainda nesse sentido. É interessante o treinamento que o paciente pode fazer com pistas que ele pode usar, ou seria como se fosse um truque sensitivo para induzir a sácade. No caso das apraxias também, da abertura ocular, você pode usar eles chamam de googles, né, que é uma lente que encaixa aqui na órbita, ela serve como truque sensitivo para o paciente não ter que ficar toda hora abrindo o olho. Mas esse é um campo que tem que progredir muito, assim, em termos de reabilitação. Reabilitação ocular é uma coisa bem difícil de planejar uma intervenção e de fazer. Obrigado aí. Um abraço para você. Um abração. Flávio, a colega aqui fez uma pergunta aqui no chat, a Ana Paula Cajazeiras. Na sua experiência, quando há prejuízos oculomotores, a associação com disfagia e disartria é uma realidade? Isso é uma pergunta excelente, isso aí. O que é que eu percebo, assim, na minha prática? Os pacientes que eu vejo, quando eu percebo que tem alteração ocular em fase inicial, quer dizer, não... Eu estou falando do PSP, né, que é o mais frequente. Eu imagino que a colega perguntou por conta da PSP, que tem disfagia e tudo. Quando eu percebo que a normalidade é discreta, só tem alteração de sácade, por exemplo, redução da velocidade da sácade vertical ou perda do reflexo optocinético, quando são esses achados iniciais, o paciente não costuma ter disfagia ou disfonia, nesses momentos iniciais. Mas o problema dessas doenças é que elas são muito... o fenótipo delas é variado. Então, tem pacientes que começam com apraxia verbal, depois desenvolve apraxia oromandibular, e isso antecede o sintoma ocular. Por exemplo, um paciente com afasia primária progressiva, do tipo agramática, muitas vezes ele pode começar com apraxia verbal e depois essa apraxia vai disseminando pelos músculos aqui oromastigatórios e tudo, envolve a língua, e nem sempre ele tem alteração ocular acompanhando. Agora, se você for falar assim do fenótipo clássico da PSP, que é o Richard Ozelski, aí o que é esperado é que ele tenha a primeira alteração ocular mais discreta, que quando ele já tiver disfagia e disfonia, em geral, já é para ele ter alguma alteração ocular, se for o fenótipo clássico. Variação fenotípica... Doutor Flávio, posso pedir a fala? Diga. Fui eu que fiz, eu sou Ana Paula Cajazeiras, fonoaudióloga, né? Queria parabenizar pela sua explanação. Realmente, para quem vive, aí eu faço das palavras do doutor Fernando as minhas em relação aos registros dos casos, né? Porque eu escrevi aí no chat algumas descrições que eu tenho observado de uma forma muito clássica nessa descrição aí dos achados de sinais e sintomas. E na PSP, realmente, eu tenho observado, claro, que eles chegam para a gente numa fase já muito avançada, e eu acho que cabe à semiologia, né, na área médica,
um diagnóstico diferencial um pouco mais precoce, sabe? Porque quando eles me chegam, eles já chegam com esses marcadores já muito clássicos. O que é que eu tenho visto em termos de reabilitação? Os pacientes até conseguem se beneficiar com um pouco de pista sensorial, como o senhor falou, né? É claro que a gente precisa chamar a atenção e manejar como uma doença que vai evoluir e preparar essa família e esse contexto, né? Sobretudo quando a gente tem marcador de tempo muito bem definido da evolução da doença, uma doença que ou avança mais rápido, às vezes um pouquinho mais lentamente, para definir via alternativa de alimentação e via alternativa de comunicação. Então, muito obrigada pela aula de hoje, porque para mim, que sou reabilitadora e professora e pesquisadora, eu me senti altamente, né, lisonjeada por assistir uma aula tão clássica e com tanta clareza que eu vejo na minha prática clínica. Muito obrigada. Que bom, Ana Paula. Fico feliz, muito feliz. Obrigado também. Ana Paula, é muito importante a sua participação, porque o nosso grupo é um grupo que congrega todos os profissionais que lidam com os pacientes. E você é uma fonoaudióloga de primeira, eu posso dar o meu depoimento. Flávio, eu posso romper a minha promessa e fazer mais uma questão? Pode, professor, fique à vontade. Flávio, eu quero me referir às insuficiências de convergência e divergência. Esse é um assunto que, em geral, o neurologista não lida muito, mas a gente vê com alguma frequência. Pacientes, por exemplo, que tem uma diplopia e que ele faz um truque de virar a posição da cabeça, assim ele consegue ver, por exemplo, e muitas vezes o neurologista fica imaginando que é uma neuropatia oculomotora muito discreta. Eu queria saber, na sua opinião, essas insuficiências de convergência e divergência, a maioria das vezes, ela é provocada por problemas no globo ocular, quer dizer, na cavidade orbitária, ou ela é provocada por alterações neurológicas primárias? Teve um estudo grande, um estudo antigo, que ele estudou a insuficiência de divergência, né? Acompanhou pacientes com insuficiência de divergência durante um longo tempo. A maioria deles tinha uma insuficiência de divergência pura. Era um problema da disposição da órbita mesmo, local. Isso aí não progredia para nenhuma doença neurológica, mas um percentual desse paciente pode evoluir com neurológico. Agora que a gente tem uma disponibilidade muito grande de imagem, de ressonância, a gente consegue fazer imagem do tronco, tudo isso ficou um pouco mais fácil. Em geral, é uma lesão que comprime o tronco cerebral na altura do mesencéfalo dorsal, né? Essa lesão, mesmo que pequena, ela pode causar uma insuficiência de divergência ou pode causar também uma alteração da convergência. E teve um caso, inclusive, que eu mandei para você e você fez a orientação perfeita. Não sei se você lembra, um paciente que tinha um processo expansivo e era exatamente isso. Obrigado mesmo, Flávio. Você é craque. Obrigado. Mas a maioria das vezes são benignas. A maioria das vezes é uma condição benigna. E corrige com óculos de prisma, né? Pode melhorar com o prisma, se a lesão não for abortável, uma lesão benigna, você pode pôr o prisma. E se não tiver lesão nenhuma, também pode usar o prisma. Pode ajudar nesses casos. E por coincidência, o Neto, que está aqui apresentando, ele deu uma aula para a gente sobre isso. O Neto talvez seja um aprendiz no futuro. Deu uma aula bem legal sobre isso. Eu acho super difícil, na verdade, esse tema. Todo dia eu estudo. A gente vai puxar por você, Flávio. Vamos puxar. E você sabe que eu sou muito amigo do seu pai, que está aí também, né? Do Flávio Geriatra. O seu avô eu conhecia só de nome, mas o seu pai é um grande amigo e tem todo motivo do mundo para estar muito orgulhoso. Com justeza. Bem. Neto? Alguma pergunta a mais, pessoal? Alguma dúvida? Acho que não. Acho que o pessoal não tem mais dúvida, não. Então, eu acho que já podemos encerrar, né? O Fernando, quer comentar mais alguma coisa? Queria só, uma vez mais, agradecer. O Flávio captou bem o espírito do nosso grupo, que é unir, que é congregar, e de uma forma bastante ampla, e dizer que é isso, a gente pretende continuar com essas atividades.
continuar com as nossas pesquisas, obviamente com todas as limitações que nós temos, mas fazemos também as nossas pesquisas no hospital universitário. E, Flávio, de um modo geral, o Orlando já sabe, o José Luiz sabe, a gente quer ao máximo fazer pesquisas em colaboração com outros centros. E os centros de São Paulo, Escola Paulista, USP e outros centros, são os centros que mais congregam os profissionais de pesquisa brasileiros, mas também de outros estados. Então, a gente tem um país muito grande e que pode ter uma qualidade de pesquisa muito mais efetiva do que a gente está tendo, particularmente nos nossos centros menores. E aí, se eu sei que você captou, você quando começou a falar, você matou a charada, Flávio, é isso mesmo, a gente quer promover essa interação dos diversos centros brasileiros. E acho que é isso, não sei se para não ficar demorando muito, né, a gente podia encerrar, agradecer todos os presentes, agradecer particularmente o Flávio e dizer que na próxima terça a gente vai ter um outro assunto, e o Flávio certamente será convocado para dar outras aulas para a gente vai bolar isso, Flávio, para você contribuir com esse Brasilzão todo, inclusive com o nosso estado. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, meu. Flávio, muito obrigado a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. E até a próxima.